A partir desta quinta-feira, de 16 de agosto, deu início em todo o país a campanha eleitoral. Os candidatos já podem divulgar as suas ideias, seus projetos, com o objetivo de conquistar o eleitor. Mas eles precisam também ficar atentos naquilo que é proibido também com relação à justiça eleitoral, como explica o chefe do cartório da 4ª Zona Eleitoral aqui de Cruzeiro do Sul, o Sidney Brandão. Os candidatos já podem efetivamente divulgar as suas candidaturas, né? E tem algumas proibições que a Justiça Eleitoral com relação à propaganda eleitoral. Entre elas, né, existe a questão dos alto-falantes e amplificadores, por exemplo. Ele é permitido a partir de hoje até a véspera da eleição, no período de 8 às 22 horas. O que não pode com relação aos alto-falantes e amplificadores é no dia da eleição. Não pode, e a 200 metros de alguns locais, como, por exemplo, as sedes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a sede de tribunais judiciais, os quartéis ou estabelecimentos militares, em hospitais e casas de saúde. Então, nesses locais, não pode fazer propaganda, e também em escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando estão em funcionamento. Então, com relação aos alto-falantes e amplificadores, são essas situações de que pode e que não pode. Temos também com relação aos adesivos em veículos, que é muito comum, né, os carros colocarem os adesivos. Ele é permitido, né, desde que seja em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas, mas ela tem uma condição, né, precisa ser no máximo meio metro quadrado. Certo? Essa é a dimensão máxima. Acima disso, já a legislação proíbe. E também é comum também no para-brisa, é permitido no para-brisa traseiro do veículo, né, aquele adesivo microperfurado, né? E também não pode fazer aquele envelopamento de veículo, que era muito comum em eleições anteriores, também não é permitido com relação aos adesivos. O que mais na legislação é permitido e proibido aos candidatos? Nessa era digital, é muito comum a questão da internet, né? Hoje se faz muita propaganda, se divulga muito, a capacidade de pessoas atingidas numa divulgação em redes sociais é muito ampla e muito alta, né? Então, a questão da internet, a propaganda, ela pode fazer propaganda a partir de hoje, inclusive no dia da eleição, mas só não pode inserir, não é permitido um novo conteúdo no dia da eleição. Então, a propaganda internet, ela pode ser divulgada por e-mails, pode ser divulgada em blogs, em redes sociais. O que não pode com relação à propaganda na internet é pagar. Não pode haver a propaganda paga. Então, ela tem que ser livre, espontânea e gratuita. Além disso, também, nós temos a questão dos comícios, né? Os comícios, eles são permitidos, né, a partir de hoje até o dia 4 de outubro, né, na antevéspera da eleição, das 8 às 24. Lembrando que no último dia do comício, ele pode ocorrer até às 2 horas da manhã, mas o normal dos comícios é até às 22 horas. O que não pode? No dia 5 de outubro, até às 24 horas, depois do encerramento da votação. E também lembrar que não pode o showmício, né, que é contratação de artistas, ou se você está fazendo comício e contrata um artista para apresentar lá também, a legislação não permite, né? Com relação à propaganda em bens particulares, ela é permitida somente na janela, né, com a dimensão, com adesivo, que tenha no máximo meio metro quadrado também. Então não é proibido você pintar o muro da sua casa, você pintar a parede da sua casa, é proibido também. E também ela não pode ser paga, essa propaganda em bens particulares, ou seja, tem que ser de livre e espontânea vontade do morador permitir que o candidato faça sua propaganda lá. A Justiça Eleitoral faz fiscalização constante a partir de agora, essas proibições que existem a respeito da campanha eleitoral? É verdade, nós temos aí auxiliares de juiz, né, que procuram circular nos locais onde está havendo manifestação com relação à campanha eleitoral, propaganda eleitoral, e temos também o Ministério Público Eleitoral. Eles criaram um grupo de apoio à atividade eleitoral, inclusive com número de telefones para a população efetuar denúncias, né? Se quiser fazer denúncia com relação a alguma irregularidade na propaganda eleitoral, o Ministério Público é que está mais à frente disso para fiscalizar essa questão da propaganda eleitoral, e se houver alguma irregularidade, o Ministério Público entrará com a representação para que aquela propaganda seja retirada e as eventuais penalidades decorrentes da lei. Aqui no Acre, mais de 500 candidatos registraram sua candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral para as eleições de 2018. Entre esses números estão os candidatos ao governo do Estado, deputados estaduais e deputados federais. Para o cargo de governo do Estado, são 5 candidatos que estão disputando, a partir desta quinta-feira, a atenção do eleitorado. São eles:
Marcos Alexandre, do Partido dos Trabalhadores, Gladson Camili, do PP, David Hall, do Avante, Janaína Furtado, da Rede, e Ulisses Araújo, do PSL.